Fala galera, Toy aqui de novo. Hoje eu tô aqui no canal da Colorful pra gente assistir um jogo aí de Hiro contra Vanquish Kanai, né? Hiro que teve alguns suportes recentemente, eu queria muito ver como ele tava jogando. E aí, como sempre tem alguns players de Hiro que estão sempre jogando aí a nível local, quero ver como o Hiro tá se comportando contra o Vanquish Kanai. Novamente é uma match contra Canine, né? Tá muito difícil encontrar algumas matches que não tenham esse deck envolvido nas mesas de torneio. Mas a gente vai tentar aqui ver como ele se sai aqui nesse duelo, né? Deixa eu organizar aqui direitinho. Vou botar em 1.5 para eu conseguir entender melhor, porque eu não conheço muito bem Hero, né? Apesar de ser um deck bem velho, ele tem muitas vertentes de combos que eu não conheço, que eu não paro para ler. É só dar Nibiru no final, né, do combo. Eu acabo não parando pra ler. Quem vai começar primeiro é o cara do. Vai começar o cara aqui da Bal, né? Com seu Playmat Sleeve da Bal. Ele abriu com o Joku, então ele tá invocando o Joku junto com a Folisul. Efeito do Joku. O cara pediu pra ler. Ok, ele adicionou Lanterna pra mão. Efeito da Holisue, revelando Lanterna e a Ashe, né? Um fogo e um Dark. Para especial chamar o Raising efeito, adicionou o Dr. Medlove. Ele vai fazer full combo, né? Acho que é a primeira vez que eu consigo ver o full combo do Vanquish Soul. Ele fez a Reaper. Efeito da Reaper, desassociando para adicionar o Canine. Adicionou a Izuna. Não tomou nenhuma interação, né? O Hero totalmente passivo. Normal Summon do Dr. Medlove. Efeito para adicionar o campo, né? Já ativou o campo. Ele deu alvo no Raising, aparentemente, e adicionou o Heavy Bogger. Ativou o efeito do campo, né? Pro Heavy Bogger. Botou uma carta ali de lado. Trouxe ela de novo, sem nenhum motivo. Parece que ele tem um Fantasmei na mão, é só isso que dá pra ver. Tem a Ashe, né? Óbvio que a gente já viu. Efeito do Heavy Bogger, retornando o Raising. Deu efeito aí pra dar uma draw. Link 1, Rock the Vanquisher. Efeito para voltar o próprio Heavy Bogger pra mão. Efeito Lanterna, entrando junto com o Jakku. Efeito dele para adicionar um Spell Canine. Adicionou a Canine X. Juntou os dois aí. Fez o Nash. E é isso, vai setar uma carta. Setou duas. Não deu efeito do campo para setar a trap, né? Então provavelmente uma dessas cartas aí é a própria trap. E ele realmente fez. O Nash com a Reaper e o Rock aí no campo, né? Ele tem o Heavy Bogger na mão, tem a Ashe na mão. É consistente, mas não tão forte assim, né? Mas são boas interações. Ele começou com. Não sei qual carta é essa, mas ele pagou metade, então deve ser a Herói Vive, né? Hero Lives. É isso mesmo, Hero Lives. Resolveu, né? Até uma maldade não deixar essa carta resolver. Você, como ele mesmo, né, fez, ele tem Ashe, mas ele viu que o cara pagou metade dos pontos de vida e ele viu que ele merecia. Ele merecia que resolvesse essa carta. Aí ele trouxe o Stratos, né? Stratos efeito. Não negou o Stratos. Tem uma fusão miraculosa ali na mão, deu pra ver já.
cara pegou pra ler o Stratos, né? Porque é uma carta nova, lançou agora. Aí ele pegou pra ler. Interessante. O cara setou uma carta ali do deck, setou duas, pegou de volta. Ele ainda tá resolvendo o efeito do Stratos. A qualquer momento ele vai resolver o efeito do Stratos. Não sei o que ele adicionou. Não dá pra ver, né? Ah, ele adicionou um Gold. A do State Gold. Pra mão. Descartou o Gold. O cara deu o efeito da Reaper pra negar, né? Desassociou e negou. A Reaper não vale mais nada no campo. Então ele vai dar a X. Para dar rank up nela. Jogar o outro Anaí em cima dela. Normal Summon do roxinho aí, né? Já vai ler o efeito dele também. Ele deu o efeito do Werewolf e o cara deu um Droplet em Chain. Descartou outra Droplet e um Stratos. Aí o Stratos, né? Negou os dois, negou o Nash e o Werewolf. O cara tinha dado o efeito dele em Chain, né? E aí ele vai resolver o Vion lá enviando. Tá olhando o Street Deck dele, pra ver o que, é que ele envia. Enviou o Shadow Mist. O cara também pegou para ler o Shadow Mist. Nem deu tempo ele ler, né? Ele só viu alguma informação a respeito do. Ele deu o efeito do Mad Love. Ah, peraí, ele fez muita coisa ao mesmo tempo. O cara enviou o Shadow Mist, aí ele deu o efeito do Mad Love para devolver o monstro com menor defesa no campo. Então ele vai devolver o monstro aqui pra mão dele. Aí ele deu outro efeito do Heavy Bogger pra entrar especial, devolvendo o Mad Love. Deu o efeito do Heavy Bogger pra dar uma draw, revelando o Mad Love na mão. É isso, o Hiro não tem mais food e juntou as cartas. E vai pro jogo 2, né? Jogou bem o Hiro contra, contra uma bomba atômica aí. Vamos ver aqui o side dos caras. Sideando aí. O cara tem o playmatch de Hiro, sleeves de Hiro. Joga de Hiro. É, acho que ele gosta um pouco de Hiro, né? Deve ser um Hiro monodeck. Agora o Hiro vai começar, né? Vamos ver o que ele tem aí pra jogar pra cima desse canal. Normal do Vion de novo. Vai enviar um Hiro pro Grave. Não dá pra ver o que ele deu. Provavelmente o Shadow Mist, né? Se for isso, ele vai adicionar um Bolt pra mão. Adicionou aí o Gold. Isso mesmo.
Efeito do Gold. Cara, deixa eu resolver, não tem interação. Adicionou essa carta aí de fusão, que eu esqueci o nome dela. E aí o cara deu chain no Wallace. É isso, né? Se já tava ruim pro meu bando de Hero, ele tem que lutar contra o próprio deck. Agora ele vai ter que lutar com o Wallace. Ok, ele deu uma Khaled Chain no Wallace. O Wallace foi de base. Pelo menos isso, né? Pra ele conseguir jogar. Aí o cara deu o efeito da Izuna. Izuna entrou. E ele deu mudar a máscara em Chain, né? Ok, peraí. O cara deu o efeito da Izuna. Aí o cara deu mudar a máscara em Chain. E ele descartou o Maxi. Ok. Ok. Tá. Aí resolve o Maxi, resolve mudar a máscara. Aí ele dá a draw. Aí resolve o efeito da Izuna agora de enviar. Aí já vai enviar banido, né? Já que o Dark Law tá ali. E aí vai trigar o efeito do Dark Law por causa do efeito do Maxi, de dar draw. E aí ele vai ter que descartar uma carta, que vai banida. O campo dos Vanquish Souls, ok. O cara deu Destiny Fusion. Trouxe o DPE, Draco Phoenix. Você toma uma carta. Tem uma carta na mão. Você toma a carta, vai passar com Dark Law e DPE. Tá olhando bastante pro grave dele. Efeito DPE, deu alvo na carta que ele setou e na Izuna. E aí passou o turno. A Izuna morreu, a carta que ele deu draw, a carta que ele adicionou com o Gold foi a carta que ele usou para destruir, para dar alvo, né, para destruir. Junto com o DPE e passou assim. O cara tem 3 cartas na mão agora e vai tentar jogar pra cima desse Dark Law e esse DPE. Duas interações muito fortes. O cara tá pensando aí no que ele faz, né? Punhetando as próprias cartas. Não sabendo o que faz, né? Tá aí olhando o Grave, olhando que tá banido. Ele já perdeu o campo, ele já tem uma Izuna banida, já tem o Joku banido, né? Que ele optou por banir o Joku, já que ia ser banido mesmo, de qualquer forma. Tá olhando o extra deck dele ali pra ver se tem algum milagre. Apareceu de repente. Não tem nenhum milagre, continua aí mexendo as cartas deles incessantemente. O pessoal do OCG tem uma mania muito feia de demorar. Acenou ali, a gente fez, né, aparentemente. Resolveu o efeito da Destiny Fuse, destruiu o DPE. Passou o turno, é isso aí. Ele vai tomar o TK agora do Hira. Ele não sacou nada, nada que pudesse ajudar ele aí, será? DPE voltou da standby, o cara tá ativando ali uma rota, né? Vamos ver o que ele vai adicionar. Deve ser um Stratos, né? Adicionou outro Vion. O cara é viciado em Vions. Ativou o efeito dele aí. Deu o efeito do Gold, se banindo. Aliás, qual foi o efeito aí? Ele enviou os Stratos com o efeito do Gold. Aliás, do Vion. Enfim, adicionou a polymerização. É mesmo, ele enviou uns Stratos, tá lá. Uns Stratos no grave dele. Não entendo essa lógica, mas deve ter sido só qualquer coisa que ele enviou. Tem a Poly aí. Poly que nem funciona nesse deck.
De novo, olhando o cemitério dele. Aqui é só bater, né? Defesa do Malicious. Vai invocar outro Malicious. Link 2. Fase de batalha. O cara tomou 6.800 de dano. Não matou, né? O cara acertou a trap aí. E vai passar o turno. E o Dark Law ali olhando. O cara tá com 5 cartas na mão. Nenhuma dessas 5 cartas vai servir pra ajudar ele. Será possível? Meta também brinca. Aí o cara só tem essas duas interações, né? O Dark Law e o DPE. Mas o pior é que é o suficiente, porque banir aí essas cartas. O cara tá lendo ali, não sei o que é que ele tá vendo. Ele tá vendo a Rolissu, tem uma Rolissu na mão dele. Acho que foi a draw dele. Dá pra jogar. Deu efeito do Joku, entrando junto com a Rolissu. Entrou os dois. Nenhum tem efeito trigger, né? Efeito do Joku. Deve adicionar uma Izuna. Ah, mas Izuna não vai adiantar nada, né? Ele deve adicionar uma lanterna mesmo. Adicionou o próprio Lupus pra mão. Aí vai resolver o efeito aí do Dark Law. Enviou outra Izuna. Que situação, meus amigos. Dá para o cara fazer um Nash, né? E tentar associar, forçar um efeito do DPE. E aí, se ele tiver mais coisas, ele pode tentar jogar para cima. Tentar virar. Ele tá lendo o DPE, porque é uma carta nova também, né? Ele tem que saber qual é o efeito. Desistiu. Tinha algumas opções para ele jogar. Ele poderia ter feito Velon para flipar para baixo, né? Alguma carta. Era isso, basicamente isso mesmo. Ele poderia ir para o Link e fazer mais corpos no campo. Ele optou por ir para o jogo 3 mesmo, confiando totalmente no seu deck, na sua habilidade. Acho que dava para ganhar, eu não sei o que era que ele tinha na mão, ele tinha 5 cartas. Na verdade no final deu pra gente ver, né? Era uma Izuna que saiu, o Lupus que ele adicionou, o Joku e a menina, a Rolesue, que ele voltou pro campo, e mais duas desconhecidas. Uma desconhecida, né? Os caras estão refazendo o site do jogo 3. Vamos ver. Dá pra ver que ele colocou ali uma TCBO pro deck dele. Side é o TCBO. O Hiro fez o side, embaralhou e tá refazendo o side. Esses caras gostam de tomar um tempo. Acelerar aqui para ver se começa logo. O cara do Banco Soul vai dar play agora. Dá pra ver a mão do Hiro ali, um pote só. Outro Vial na mão dele. Acho que esse cara só usa Vials. Shifter. Standby, Shifter. Ok, aí aqui selou o destino do Hiro, né? Stake Soul revelou o Joku. Especial do Dr. Medlove. Efeito. Para adicionar uma spell. Adicionou o campo. Campo efeito dando alvo no Medlove. Raising. Raising efeito. Deve adicionar Rolisue para mão, isso mesmo.
cara pegou o shifter pra ler. Já deu efeito, cara. Tá prestando atenção no jogo, não? O cara tá pensando bastante no que ele vai fazer, como se a gente não soubesse que ele vai fazer o Rock. Fazer o Raising pra mão, invocar Rolissu. Ele tá com o Lupus na mão ali, pelo que deu pra ver. E o cara de Hero só largou as cartas, né? Não tem interação. O Hero é muito passivo, né? Porque a engine dele tem muitas cartas e não tem espaço pra colocar hand traps, né? E as poucas hand traps que ele deve ter aí devem ter sido desativadas agora com o Shifter. Efeito do Joku. Não entendi o que aconteceu aí, não. Lupus entrando junto com o Joku. Adicionou Lanterna. Juntou 2. Reaper. Vai perder um dos monstros, né? Deve perder o Joku por causa do Shifter. Adicionou a X pra mão. Rolissu, revelando Raising. Efeito da Rolissu no campo, Raising Lanterna. Vai dar especial. O Radial Long ele tá vendo agora, ele ainda não fez nada com ela no jogo. Invocou o Heavy Bogger pro campo. Deve dar draw agora, né? Deu a draw. Setou uma carta. O cara pegou o Shifter pra ler novamente. Terceira vez. Passou o turno. O cara passou o turno desse jeito aí. A gente fez, né? Ele adicionou. Setou a trap. Pode jogar. Mandou o cara jogar lá. Efeito Heavy Bogger no turno do cara pra dar uma drava. Esse era o pote que a gente tinha visto, né? Ele tá ativando agora. Até o extra deck do cara é de Hero também, os sleeves. Do Arranha-Céus. Vai banir 6 cartas aí. Vai banindo 7, amigo. Como Ash. Tá no The Shifter ainda, né? Então, o que é que ele faça aí? Vai acabar perdendo os corpos que ele usaria no Grave. Vamos ver o que, é que ele vai optar pra fazer. O cara deu X. Trouxe o Werewolf. Mandou o cara continuar. Pode continuar. Tem uma Red Reboot na mão. Efeito da Holy revelando 2 nomes. Invocou o Heavy Bogger. E o cara só desistiu. É isso aí. Foi isso que aconteceu com o Hero. O Hero foi brutalmente molestado por um Vanquish Canine que nem usou 100% do seu poder, né? Ele, basicamente, nesse último jogo aqui, ele ganhou com o Shifter mesmo. No primeiro jogo, ele contou aí com o fato do Hero ser um deck muito difícil de jogar contra. Aliás, muito difícil de você lidar com muitas interrupções. Então, ele basicamente tirou as cartas do campo do cara e ele não tinha mais o que fazer. O segundo jogo deu pro Hero fazer alguma coisa, fazer uma brincadeira, né? Não sei se foi muito mais demérito do Vanquish Soul que brincou, mas o Hero tava com o Dark Law, ele soube fazer as interações na hora certa. Na hora do Maxi ali, ele interagiu bacana. Mas o Hero é um deck que ele tem uma força bem mais fraca, assim, comparada com os decks do meta. Depende muito do cemitério também, depende muito de algumas cartas, e a capacidade dele de brincar também é muito grande, porque tem cartas que você não quer ter na mão, né? Enfim, foi bom ver aí como o Hero se comportou contra o Tier 0, Tier 1, né, do formato. Que é o seu canal, tá longe de ser um Tier 0, ele é muito forte realmente, mas tem muitas deficiências que tornam ele ainda um deck muito Tier 1 mesmo. Fora muito longe do que a gente compara com o Tier 0. Enfim, volta pro próximo vídeo com alguma coisa mais interessante que não seja Canine contra o Hero. Tchau!